a programação sem fazer a propaganda eleitoral gratuita, da mesma forma como a Voz do Brasil. Pode-se seguir tocando música ou fazer prestação de serviço à comunidade. Tá ótimo, então. Então podemos seguir, então, doutor Alexandre? Perdão, doutor Rodolfo. Tá mais uma perguntinha vindo aqui, ó. Temos um programa diário na Câmara Municipal de Vereadores, onde a própria emissora divulga as pautas das sessões. Não transmitido ao vivo, mas temos vereadores em exercício que são candidatos à reeleição. Podemos divulgar os projetos deles? Tá? Quem nos pergunta aqui é a internauta Elisane. Tem que levar o bom senso. A Câmara Municipal continua sendo importante para a comunidade, para o município onde a emissora está instalada. As atividades dela continuam sendo relevantes. Agora, obviamente, tem um candidato que é reeleição ou é candidato a prefeito e resolve agora apresentar projeto todo dia. Só, às vezes, para dar nome de rua ou outras coisas. Tem que se fazer, tem que ter o bom senso para não se dar espaço demais para quem não deveria ter esse espaço. O que tem que prevalecer realmente é esse bom senso, evitar a exposição para que não haja realmente qualquer possibilidade de multa. Isso. Por exemplo, um buraco na rua. Um buraco na rua continua sendo notícia e é importante que seja reportado, que se faça esse trabalho jornalístico de informar. Agora, repetir que o buraco na rua está todo dia lá também já é pouco exagerado. Então tá bom. Outra perguntinha também. Possíveis problemas na transmissão da propaganda eleitoral devido a problemas técnicos. Juridicamente falando, o que isso pode imputar à emissora? Quem nos pergunta é o Wagner Salgado. Tá, a gente pode responder isso um pouquinho mais adiante, quando a gente falar de propaganda? Tá ótimo, então. Tá bom? Então vamos dar sequência, então, à programação. Vamos falar agora um pouco da programação normal das emissoras de rádio e televisão, que eu acho que é o que mais relevante nesse período eleitoral. Tá? A primeira coisa que é importante, não pode propaganda paga. Qualquer tipo de propaganda paga é vedada, seja no rádio, seja na televisão. Só é possível nos jornais. Tá? A partir de 1º de julho também não mais será mais veiculada aquela propaganda partidária, que era que vinha sendo no primeiro semestre. E o que é mais relevante são aquelas restrições que nós temos que observar desde o dia 1º de julho, o último agora. Primeira, não se pode transmitir sob forma de entrevista jornalística ou qualquer outro tipo de abordagem, imagem de realização de pesquisa eleitoral, no qual se possa identificar quem é ali o entrevistado ou haja manipulação de dados. Tá? Isso não pode ser feito nesse momento agora, desde o dia 1º de julho até o período eleitoral. Segundo, aqui tem uma novidade. Os senhores vão lembrar, presidente, o senhor acompanhou bem isso, a ABERT em 2010 propôs uma DIN sobre a questão que ficou chamada, que era aquela DIN do humor. Perfeito. Tá? E se conseguiu se extirpar da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, algumas questões. Uma delas, você vai lembrar, tinha aquele negócio que não podia usar trucagem ou montagem, por fim de... Certo. Aquele inciso saiu da lei e no inciso 3º foi feito o que o Supremo chama de uma leitura conforme a Constituição, uma interpretação conforme a Constituição, e aí ficou somente assim, veicular propaganda política. Tinha ali, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido político ou coligação. Isso é importante ressaltar hoje, porque vai ser a primeira eleição onde os juízes vão se deparar com essa inovação. A gente não sabe como é que vai ser muitas dessas interpretações. Continua sendo proibido veicular propaganda política por parte das emissoras. Agora, opinião contrária ou favorável, isso hoje passa a ser, de acordo com a decisão do Supremo, que embora foi julgada só em matéria liminar, ainda não transitou em julgado, mas ela passa hoje, como é um atributo do jornalismo, poder ser feito. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, eu acho que isso aqui, como vai ficar disponível para o pessoal, eu acho que a gente pode passar adiante. E eu gostaria só de chamar a atenção para esses dois julgados lá do TSE. Primeiro ali, que é o seguinte: matéria publicada em jornal local. A pessoa vai ler no rádio, isso tem muito, né? Ela pega lá, vamos ler as manchetes do dia. Perfeito. Aí começa a ler ali. Isso implica responsabilidade também para a emissora. Isso é importantíssimo, hein? Isso é extremamente relevante. A emissora tem que tomar muito cuidado, porque a partir da hora que o comentarista ou apresentador passa a fazer uma leitura de jornal ou de qualquer outra notícia, ele passa a ser responsável, ser corresponsável também por aquilo que ele está informando. Então isso é uma questão que tem que ser muito... as emissoras têm que tomar atenção em cima disso. Tá? Então também, perdão, doutor, à vontade. Cabe também a questão, às vezes você tem lá a coluna do leitor, vou pegar um exemplo aí,
tem buraco na rua, ou está faltando iluminação, quer dizer, não deixa também de ser uma... Esse prefeito não faz nada. Uma crítica indireta também. Também. Então isso também está... Tudo proibido. Que é levado ao ar, não é que está proibido, tudo que está levado ao ar passa a ser de responsabilidade da emissora. Então a emissora tem que fazer a avaliação do que deve levar ao ar. Obviamente, tem um buraco na rua, o buraco pode ser noticiado. Agora, o buraco está aberto desde ontem, desde anteontem, não, aí também já é um exagero. Então, o segundo julgado é exatamente isso, mostrando que a responsabilidade pela divulgação da propaganda diz respeito à emissora e não, por acaso, a um terceiro que tenha comparecido lá, ainda que como entrevistado. Só destacar, aqui a multa, acho que melhorou um pouquinho, é a partir de 21 mil só. Tá? Brincadeira, pesado, hein? A multa continua pesada, vocês podem ver, é uma multa que vai de 21 mil a 106 mil, podendo ser duplicada em caso de reincidência. E aqui é importante destacar que é o seguinte, o apresentador fez a propaganda eleitoral ali às 8 horas da manhã, fez às 10 da manhã, fez ao meio-dia, pode que na hora de se aplicar a multa, isso já ser considerado uma reincidência. E aí vocês imaginem, digamos que tenha sido uma propaganda eleitoral tão, assim, afirmativa que o juiz resolveu aplicar a multa em 106 mil reais. A segunda vai de 212 e a terceira de 424, é isso? Eu estou bom de matemática? Some os três, vocês vão ver que vai ser uma multa que vai ter gente que vai ter que deixar de receber salário, né? Não tenha dúvida. Além de que essas multas podem ser combinadas com a suspensão da programação normal da emissora também. Talvez, doutor, tem até uma pergunta aqui agora chegando, então, vamos. E é bem pertinente ao que nós estamos falando aqui. Ó. Como fazer com divulgações de spots informativos da prefeitura, mesmo que o prefeito não seja candidato à reeleição? E os programas informativos da prefeitura, o que fazer? Não pode, desde o dia 7 agora, isso aí é propaganda institucional da prefeitura. Isso está proibido a partir de agora, não pode mais ser levado ao ar. Independente que seja de utilidade pública, eu não posso levar? Só pode, existe a possibilidade de se fazer, se for de utilidade pública. Porém, quem decide isso não é nem a emissora nem o prefeito, é a Justiça Eleitoral. Ou seja, tem que consultar a Justiça Eleitoral, se ela der a anuência, daí sim eu posso colocar no ar. Na verdade, o procedimento, como é que funciona? O prefeito ou a Câmara Legislativa, se quiser anunciar nesse período, ela tem que requisitar à Justiça Eleitoral autorização para veicular a propaganda nesse momento. Não é a emissora que faz esse pedido. Tá, perfeito. Tá? Uma outra questão que, voltando às restrições desse período, é que é vedado dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. E aí é o grande problema, porque tem uma carga de subjetivismo muito grande. O que é o tratamento privilegiado? É algo muito que às vezes fica muito sujeito à cabeça do juiz. Por isso que é muito importante a emissora tomar cuidado. E eu acho muito interessante esse julgado que está destacado aí ao lado, que é o seguinte, foi um dirigente de futebol, numa partida, após a partida de futebol, o repórter de campo foi lá entrevistar esse dirigente, que porventura também era candidato, e fez lá, e em vez de falar de futebol, resolveu falar de política, e a emissora foi penalizada por isso. Tá? Essa outra vedação, uma vedação que na época da sua aprovação no Congresso tinha sua razão de ser, hoje ela não é tão relevante, que é a proibição de se veicular ou divulgar novelas, minisséries, filmes, qualquer programa que tenha alusão ou crítica a candidato ao partido político. Isso aí eu brinco que isso aí foi o Roque Santeiro que provocou a aprovação desse dispositivo. Hoje não é mais tão... É muito difícil você ver isso acontecendo. Essas últimas duas aí, uma é bastante interessante, que é a proibição, que acaba ocorrendo, que é a proibição de divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando esse programa seja pré-existente. Tá? Então, você tem que, se tem algum candidato, isso ocorre muitas vezes, o apresentador tem o nome do programa, ele se lança candidato, ele tem que sair do ar, mas o programa pode continuar, mas tem que mudar de nome. Perfeito. Na verdade, você acaba tendo... Você troca o apresentador e troca o nome, você troca praticamente o programa, né? Eu acho muito interessante isso, porque é interessante, porque eu nunca vi até hoje ocorrer, assim, ainda ninguém, até onde eu saiba, se lançou a vereador com o nome de Silvio Santos, porque ia ser o problema. Tá certo, exatamente. Tá? E só lembrando, reiterando, que a partir da convenção, o apresentador ou comentarista tem que sair do ar, não pode continuar apresentando o seu programa. Fazendo um último
ao tocante a essa programação normal, sítios na internet, tá, os sites das emissoras também não podem ter propaganda eleitoral, ainda que gratuita. Nem paga, nem gratuita nos sites da internet. Internet pode ter divulgação de propaganda eleitoral apenas no site dos partidos ou dos candidatos. Até você citou agora uma situação, doutor Rodolfo, acho que é importante também. E se eu tiver um funcionário da emissora que vai trabalhar na campanha de um candidato, ele pode continuar no ar? É interessante que não. Não existe vedação legal. Porém, se a voz dele for uma voz muito marcante e ele ficar fazendo a apresentação no programa eleitoral e também na emissora, pode ter uma vinculação e aí aquele que perdeu ou o adversário vai sempre achar ruim e vai ingressar com uma representação, com certeza, contra a emissora. O interessante é que ele faça escolha nesse período, ou ele faça o trabalho na campanha ou na emissora. Se ele optar pela campanha, o interessante é que ele peça uma licença não remunerada para ficar afastado nesse período. Tá certo. Tá? Aqui foi só como a gente já destacou, publicidade institucional do governo, do Poder Municipal, agora, nesse período, não pode mais, tá? Desde o dia 7. Tá? Vamos passar para os debates. Isso. Debates. Tem mais uma pergunta Vamos ali. Vamos aproveitar. Como que fazemos com o programa da Prefeitura, sendo que o prefeito é candidato à reeleição? Quem nos pergunta é a Rádio Rainha, lá de Autônia. Esse programa é o quê? Esse programa, na verdade, é uma publicidade institucional da Prefeitura. Tem que ser tirado do ar desde o dia 7 de julho. Tá? Não pode mais continuar sendo transmitido. É o mesmo caso daquela outra pergunta também em relação à Câmara de Vereadores, ou seja, não se transmite mais nada. Não se transmite mais nada. Sobre debates, nós tivemos uma novidade para essas eleições. Tá? A questão é que você... Agora, até a eleição passada, teve um problema muito grande que você tinha que ter um acordo. Se você quisesse fazer as regras, tinham que ser acordadas por todos os candidatos ou partidos políticos que tivessem candidatos para participar das eleições. E isso acabava inviabilizando muitos debates, porque tinha normalmente um candidato ou dois, às vezes sem grande expressão, que acabava inviabilizando o debate. A novidade é que agora esses acordos só precisam ser celebrados por 2/3 dos candidatos nas eleições majoritárias ou dos partidos políticos nas eleições proporcionais. Pode ser feito debate tanto para cargo de prefeito, que é o mais comum, né, como também para vereador, o que é muito raro ser feito, mas teoricamente pode ser feito. Tá? E você pode fazer essas regras, pactuar com 2/3 dos participantes e aí informar a Justiça Eleitoral quais foram as regras que foram pactuadas. E aí se pode fazer o debate. Tá? Essa é a principal novidade. Tá? Uma questão interessante, voltar a frisar, pode sim ser, por exemplo, você tem candidato a prefeito, só compareceram, são 2 na cidade. Só um compareceu, o que você faz? Você pode transformar esse debate em entrevista, tá? Desde que você comprove que você convidou o faltante com pelo menos 72 horas de antecedência. Isso é importante. Como é que você convida o prefeito? Você não bate lá e... Oi, prefeito, você quer participar do programa? Ah, quero sim, aperto de mão, está resolvido. Não. Você pode até fazer isso, mas você leva um ofício, pede para alguém do comitê lá, dá um carimbo de recebido e você fica guardado com aquilo. Você pode fazer o convite pessoalmente, obviamente, mas é importante que você tenha uma comprovação de que você fez aquele convite com 72 horas de antecedência para caso ele falte. Ou seja, sem formalizar... Sempre formalizar. O convite. Eu acho que o debate a gente pode passar adiante. Então agora vamos aproveitar, se for possível, mais uma pergunta. Depois fazemos um intervalinho de 1 minuto daí. Né? Vamos lá. Como ficam os avisos que a Prefeitura tem que fazer com reeleição, com referência à saúde? Vacina da gripe, sarampo, suspensão de aulas, coleta seletiva de lixo, dias, horários e bairros onde acontecem. Nem esses comunicados podem mais? A população fica privada dos direitos? Que nos pergunta a Rádio Difusora lá de Francisco Beltrão. Nesse caso, a Prefeitura vai ter que buscar, junto à Justiça Eleitoral, autorização para continuar veiculando essas campanhas. Muito provavelmente será concedida, mas tem que passar pelo crivo do juiz eleitoral. Então, muito importante, então. Vamos fazer um intervalinho agora de 1 minutinho, tá? E nós já retomamos. Do tamanho de um continente, tem tantos rostos
gostos e raças é um mundo